Então, a semana promete ter dados decisivos que vão ajudar a entender o PIB do primeiro trimestre de 2024. A gente vai ter também divulgação de dados da inflação e também a ata do FONC lá nos Estados Unidos. Mas antes de falar sobre esses detalhes, eu queria falar com vocês sobre algo muito importante: a valuation da empresa. Em geral, as empresas têm um valor de mercado. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde você tem um mercado bastante dinâmico, com vários processos de compra de empresa ou de aporte de investidores. Então é importante você entender esse valor da empresa e nós podemos ajudar a fazer a valuation dessa empresa. Nada mais é do que a avaliação da empresa. Com ela você vai poder negociar uma venda dessa empresa, até mesmo a fusão com outra empresa ou a captação de investidores. Entre em contato para que a gente possa ajudar você nesse processo de valuation da sua empresa. Mas vamos lá, a semana começa com dados bastante importantes da indústria automobilística. Vamos ter os dados de divulgação da produção e venda de veículos da Anfávia, para o mês de março. Isso é importante porque é um setor bastante dinâmico na economia brasileira. Tem várias indústrias internacionais que estão aqui dentro do nosso país e que tem uma cadeia de fornecedores bastante complexa. Além disso, o crédito ajuda muito a determinar as vendas desse mercado. Os dados anteriores mostram que houve um aumento da produção em fevereiro de 24,3%, que foi bastante expressivo, e das vendas num patamar bem menor, de 2,2%, talvez até por conta das restrições de crédito. A expectativa para o mês de março é de uma desaceleração, para esses dois indicadores, até mesmo porque o mês de fevereiro foi bastante forte. Na terça-feira, teremos a divulgação do Boletim Focus. O Boletim Focus é muito importante porque você tem os dados com as previsões para esse ano e para os próximos 3 anos do PIB, do câmbio, também da inflação, e com isso você ajuda a ter um melhor planejamento da sua empresa para esse ano e para os próximos. Mas além disso, vai ter um dado bastante relevante, que é a produção industrial regional, que é divulgada pelo IBGE para o mês de fevereiro. Com isso, você pode ter dados mais regionais, de como a indústria vem se comportando por todo o país. Na quarta-feira, aí um dado muito importante que ajuda a entender melhor como está a economia brasileira em termos de inflação, vai ser divulgado o IPCA para o mês de março. E a gente tem que acompanhar isso muito de perto, porque uma inflação mais pressionada pode fazer com que os juros caiam num ritmo mais lento. E o IPCA de março, ele tem uma previsão de um crescimento de 0,25%. No mês de fevereiro, a alta foi de 0,83%. Então, com isso, você deve ter aí uma desaceleração, para que o IPCA ele caia dos 4,5% para os 4%, já ficando cada vez mais dentro, da meta para esse ano. Na quinta-feira, teremos as vendas do varejo para o mês de fevereiro. Isso é um dado que ajuda a entender melhor como que o varejo brasileiro está se comportando e vai ajudar justamente nas informações para o PIB. Então, as vendas do varejo tem uma previsão de queda de 1%, até mesmo porque é o mês de fevereiro, um mês de carnaval, e um mês também com menos dias. No mês de janeiro houve um crescimento de 2,5% em relação ao mês de dezembro, e aí em fevereiro a expectativa de queda de 1%. Com isso, no acumulado de 12 meses, há uma expectativa de queda. O acumulado de 12 meses até janeiro está em 1,8%, e com essa mudança você vai ter uma previsão para um patamar menor de 0,5%, bastante baixo para as vendas do varejo do acumulado de 12 meses. E esse dado também é computado no cálculo do PIB, porém só temos aí até o mês de fevereiro, faltando ainda os dados para o mês de março, para que a gente possa ter noção de como o PIB do primeiro trimestre vai estar se comportando. Na sexta-feira, aí eu diria que é o dado mais importante da semana. Por quê? Porque esse setor representa 70% do PIB brasileiro e é o setor de serviços. É um setor muito abrangente, e se ele vai bem, a economia brasileira vai bem. Se ele vai mal,
a economia brasileira, claro, vai mal. Então, vamos ter a divulgação pelo IBGE do volume de serviços para o mês de fevereiro. No mês de janeiro, houve um crescimento de 0,7% em relação a dezembro, e a expectativa é que o crescimento de fevereiro seja de 0,3%, mostrando uma desaceleração, mas também, novamente, ser um mês um pouco mais fraco, porque você tem um carnaval e tem menos dias naquele mês. E aí, no dado anual do volume de serviços, a expectativa é que você tenha também uma diminuição, enquanto até janeiro, nos últimos 12 meses, estava com um crescimento de 2,4%, a expectativa agora é que caia para 2%, mostrando aí uma desaceleração da economia brasileira, né, do principal, né, setor que contribui para o PIB. E lá fora? Lá fora temos dois dados muito importantes que serão divulgados no mesmo dia. Na quarta-feira sai a ata do FONC, que é o equivalente ao Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central, mas lá do Federal Reserve, do Banco Central americano, onde vai ser divulgado o porquê da manutenção da taxa de juros no atual patamar, que foi decidido na última reunião do FONC. Então, mais explicações devem vir, justamente mostrando que a economia americana ainda está muito aquecida e que a inflação ainda não cedeu por completo, e isso fez com que o Fed retardasse mais uma vez a sua decisão da queda de juros, que inclusive está sendo retardada muito provavelmente para o segundo semestre, para a reunião do mês de julho. Hoje a probabilidade é que essa queda só aconteça no mês de julho. E aí no mesmo dia sai um dado muito importante da economia americana. Sai o índice de preços ao consumidor, o equivalente ao nosso IPCA, para o mês de março, onde você vai ter no mesmo dia da divulgação do IPCA daqui do Brasil, o IPC lá nos Estados Unidos, onde há uma previsão de crescimento de 0,3%, no mês de fevereiro foi de 0,4%, e aí com isso a inflação anual ela deve cair de 3,8% para 3,7%, mostrando aí que a inflação americana está caindo, está desacelerando, mas ainda longe do target, ou seja, do alvo que o Fed determinou para a inflação americana, que é na casa dos 2%. Então é isso. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana e continuem acompanhando os dados e as informações que eu divulgo aqui no meu canal e nas demais redes sociais. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.